Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre tem que pedir para deixar like e se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Abel Ferreira, muito preocupado com a repercussão negativa da derrota por 4-0 contra o Novo Horizontino, vai com força máxima para o clássico contra o São Paulo, marcado para esse final de semana na Arena Barueri. São 3 retornos super importantes: Andrés Pereira, Felipe Anderson e Vitor Roque estão à disposição, ou seja, o Abel vai ter a chance de escalar praticamente sua força principal. O provável Palmeiras para essa, entre aspas, decisão, até porque Palmeiras e São Paulo chegam depois de derrotas decepcionantes. Verdão deve ter Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez na zaga, Marlon Freitas, Larson, Andrés Pereira e Alan no meio, com Flaco Lopes e Vitor Roque na frente. Se o Palmeiras perdeu por 4-0 para o Novo Horizontino na terça-feira, o São Paulo perdeu por 3-2 para a Portuguesa em pleno Morumbi na quarta-feira. Ô Mili, o Palmeiras convocou a cavalaria, né? Depois de ser goleado e ver a torcida protestar, os titulares vão entrar de vez na temporada. Será que agora vem aí, finalmente, Palmeiras? Agora eu acho que sim. Eu acho que o Palmeiras é favorito. Eu sei que clássico é complicado, é o que a Alicia falou. De repente, o time que está pior ou mais desmoralizado usa o clássico para se reerguer. Isso acontece muito. Mas eu acho que, numa análise fria, o Palmeiras é favorito, né? O Palmeiras sofreu um apagão contra o Novo Horizontino. Não vai acontecer de novo. E vem os titulares, mais ou menos como o Flamengo fez, né? O Flamengo estava muito mal e colocou os titulares. Vamos ver se o Palmeiras se reencontra. Acho mais fácil o Palmeiras se reencontrar do que o São Paulo juntar os caquinhos. Como é que o Abel está se preparando e está planejando o time para este jogo depois da derrota que sofreu? Agora vai com força máxima, imagino. Pois é, Lu. Ontem a gente conversou no de primeira sobre essa situação no Palmeiras. E o Abel chegou a dizer na coletiva de imprensa que o futebol é volátil, né? E o que ele queria dizer com isso depois dessa sapatada por 4-0? Que sempre tem esse próximo jogo, e é um clássico, né, contra o São Paulo, e o Palmeiras recebeu 3 boas notícias logo ontem. No dia seguinte, a goleada, o Felipe Anderson, o Andrés Pereira e o Vitor Roque participaram de praticamente toda a atividade e devem ser as novidades do Palmeiras para o jogo contra o São Paulo. E como o destaque da matéria que eu publiquei hoje no UOL, que o Palmeiras vai ter essa cavalaria, né? O que o Palmeiras vai ter em campo vai ser o mais próximo do time ideal da equipe, com o que o Abel tem à disposição, né? Óbvio que o torcedor do Palmeiras sonha com uma volta do Paulinho, que ainda não está perto de acontecer, mas tem essas outras peças que são muito importantes. Um recorte muito interessante que mostra como o Palmeiras tem feito essa rodagem do seu elenco é a dupla Flaco Roque, né? A grande sensação do ano passado. Eles só disputaram um jogo juntos e foram minutos, né, na partida contra o Mirassol. Então, é a prova de que o Palmeiras tem feito essa rodagem. Se a gente for resgatar lá na primeira rodada, o Palmeiras preservou vários titulares pensando nessa chegada nos clássicos do Paulista e também no Brasileirão, né? Porque a Lu estava comentando do Atlético Mineiro, é justamente o adversário do Palmeiras na quarta que vem. Palmeiras e Galo se enfrentam na Arena MRV pela estreia do Brasileirão. Então, esse vai ser o primeiro grande teste do Palmeiras nesse ano, que deve ter força máxima no clássico contra o São Paulo. Danilo, tá certa a escolha, a estratégia do Abel levando a cavalaria, que nem não tá incluído, não tá todo mundo ainda, né? Porque ele tem alguns problemas de DM. Mas o que tem que fazer agora? Eu acho que o erro do Palmeiras foi ter jogado com parte da cavalaria. A cavalaria tá no DM? A cavalaria. Tá no veterinário. Eu acho que o erro do Palmeiras foi ter jogado com parte da cavalaria na última partida contra o Novo Horizontino. E não falo por causa do resultado. O Latifi aqui tá à prova na live do Palmeiras que a gente fez terça-feira, 4 da tarde, antes do jogo contra o Novo Horizontino. Eu já falava que, para mim, essa partida era a ideal para o Palmeiras fazer testes, jogar o máximo dentro do regulamento permitisse, né, com os seus sub-20, seus jogadores de base, o que fosse. Por quê? Porque aí joga... Tomado 4-0 com... Parabéns, Danilo Lavieri. A culpa é sua, então? Não, porque aí... O Abel te ouviu e deu ruim? Não, jogou com Gomes, Piquerez. Pra mim, não jogava com nenhum desses. Se com os titulares foi esse estrago, imagina. Assim, é capaz que ganhasse.
Sabe o que é? Essa é a loucura? Porque o Palmeiras jogou com o time reserva ou com o time mexido contra o Ceará na última rodada do Brasileiro do ano passado, jogou melhor do que estava jogando até então. Enfim, é difícil conseguir medir isso. Mas por que eu defendia contra o Novo Horizontino com força mínima? A gente tem a expressão força máxima? Eu defendia força mínima. Por quê? Porque aí você joga com força máxima contra o São Paulo e contra o Galo na quarta-feira na estreia do Brasileirão. Gente, Brasileirão tá aí, vocês estão lembrando? Você precisa pensar nisso também. Dia 28, quarta-feira, véspera do meu aniversário, aí, dia 28. Vai ter um belo presente, então, Atlético Mineiro e São Paulo e Palmeiras O Galo pra me você. dá presente nenhum. Será? Tá complicado. Então eu defendia essa estratégia. Agora, contra o São Paulo tem que jogar com força máxima e contra o Galo tem que jogar com força máxima. Para mim é isso, é bem claro, assim como quando for o jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista, e nem é só para dar a resposta para a torcida ou para ganhar 3 pontos, não, mas porque são jogos importantes para a confiança, para o ambiente, clássicos são importantes, então para mim o erro do Palmeiras foi contra o Novo Horizontino, agora contra o São Paulo está certinho jogar com força máxima. Você vem falando sobre a dificuldade de fazer nascer um time, né? Será que você chamou o Latifi? Não, só para falar um pouco que o Danilo falou da força máxima contra o Novo Horizontino, o que ajuda o Palmeiras para ter força máxima contra o São Paulo e contra o Galo é que o jogo é sábado, né? E aí contra o Galo seria só na quarta. Então, o Abel, que gosta de reclamar bastante desse tempo de recuperação, o Palmeiras vai ter esse tempo para recuperar todos os jogadores e todo mundo chegar bem contra o Galo. Aí, PVC, você fala da dificuldade de nascer um time desse Palmeiras. Esses jogos mais complicados, né? Eu sei, hoje é dia 20 e poucos de janeiro, tá muito no início da temporada, mas um clássico contra o São Paulo, depois você tem um confronto contra o Galo já pelo Brasileiro, pode ajudar a formar esse time ou pode pressionar ainda mais nesse momento ainda tão precoce da temporada e prejudicar esse processo? Não, pode pressionar, mas não tem como não pressionar mais. Não tem mais como não pressionar. Não tem mais pra onde correr. Não, se você tivesse 12 pontos, ou tivesse jogado com o time reserva, o que pressiona foi o 4-0. Mas o que pressiona também é o início do Brasileiro. E o ano passado, que não teve título? Não, eu acho que Eu menos. acho que 25 não acabou. Para mim, o principal ponto do Palmeiras é 25 não acabou pro palmeirense. Então. Aliás, estava na pichação, né, na parede isso. 25 ainda vive, sei lá, alguma coisa assim. Eu odeio essa história de pichação porque, enfim, já falamos disso ontem. Deixa pra lá. Eu acho que assim, o problema, o brasileiro começa estranho porque o Palmeiras não tem o Allianz Parque, porque o Palmeiras começa jogando na Arena MRV contra o Atlético não está bem, é o ponto positivo, porque o time não está pronto. O time não está pronto fisicamente, o time não está pronto tecnicamente. 2025, para mim, a reflexão está feita, e está feita internamente, que precisa ganhar os jogos grandes. O Palmeiras perdeu, vou repetir, perdeu a Libertadores e a Copa do Brasil dos últimos 2 anos para o campeão, e não foi campeão brasileiro e foi vice porque não ganhou o confronto direto contra o campeão. Se tivesse vencido um jogo contra o Botafogo, podia ser campeão no saldo de gols. E se tivesse vencido um jogo contra o Flamengo em 25, tinha sido campeão pelo número de vitórias. Então, assim, aqui está resolvido, a equação 24-25, ela está resolvida. Internamente ela está resolvida. O entendimento, claro, precisa voltar a ganhar o jogo grande. Ponto. E jogar melhor também, né? Sim, ganhar o jogo grande. Tem jogo que você não precisa jogar bem, você tem que ganhar. Esse é o jogo. Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Tem que ganhar. Não tem como empatar para você ganhar o campeonato. Só que o campeonato começa sem ter um time montado. Não existe um time montado. Existe uma projeção de time. O Marlon Freitas de 5, o Lucas Evangelista de 8, o Andrés de 10, o Vitor Roque com o Flaco, ou sem o Flaco, com o Paulinho voltando. Esse time não existe. Então, um time que não existe, ele pode perder para o Atlético na primeira rodada e se complicar na segunda rodada, e quando você piscar, está em 7º lugar. É que eu penso assim, que além do resultado, Latifi e Danilo podem me corrigir, mas pelo que eu tenho observado da torcida do Palmeiras, há uma insatisfação muito grande também com o nível do futebol apresentado, porque nas 3 primeiras rodadas o time conseguiu 3 vitórias, por 1-0 é verdade, mas venceu os 3 jogos. Aí, claro, né, tem um 4-0 que atrapalha tudo, mas a torcida pensa que o Abel não tem mais repertório, que o time não consegue jogar bem, apresentar um bom futebol, então me parece que isso também tem pegado, Danilo. O que você acha? Eu repito o que está na tarja lá.
esse começo de ano, o Palmeiras podia ter vencido por 1-0 ou por 4-0 no Novo Horizontino. Se perdesse do São Paulo, essas críticas que a gente está ouvindo agora seriam as mesmas. Ah, porque não tem repertório, porque o Andréas olha para cima, É só porque bola longa. chutão. Só que se você for olhar o jogo contra o Novo Horizontino, o Palmeiras perdendo de 2-0, o Palmeiras criou por baixo, criou saindo lá de trás. Só que precisava o quê? Repetir isso mais vezes, precisa transformar isso num padrão. Só que a gente está, de novo, numa temporada que começou dia 5 e a gente está no dia 22. Palmeiras do dia 5 ao dia 7 nem na bola tocou, é exame, é esteira, é bicicleta, é coisa de sangue. Nem tocou na bola. Então precisa melhorar, precisa evoluir. Só que num mundo normal, em que você pense só apenas em janeiro, normal, tem que melhorar, vai evoluir, o Marlon Freitas vai se acertar, depois o Evangelista vai voltar, o Felipe Anderson tem mais uma chance de renascer, o Vitor Roque está recuperando sua melhor forma. Só que aí o que acontece? Os caras estão de novo pensando em 2025. 2025, Palmeiras deu chutão, Palmeiras não ganhou o jogo grande, por isso, para mim, ainda está contaminada a análise do torcedor. Não, uma coisa que eu acho, eu falei ontem, vou dizer de novo. Eu não acho que o Palmeiras é um time que só joga de bola longa. Não, você criam esses estigmas. É assim, o Palmeiras era o time de 2020, só joga de contra-ataque. Depois só joga de bola parada. Agora só joga de bola longa. Não é fato. O time não sai a Fernando Diniz, é verdade. Mas não é um time que só joga de lançamento longo. Não é fato. O Palmeiras tem... Tipo, o Everton tinha um repertório de passe longo dele, como o Gustavo Gomes acerta passes longos, mas é um time que também tenta sair... Então, a saída do Benedetti. A saída do Benedetti não era um chutão, era uma tentativa de passe. Passe mal dado virou contra-ataque e gol do Novo Horizontino. Quem poderia ajudar nessa construção, mas não tem ajudado tanto, é Rafael Veiga, Latifi. Nossa. E agora ainda tem uma notícia, uma possibilidade de saída dele, porque a negociação com a América do México parece que está avançando. Então você vai me contar isso. Pois é, Lu. Ontem eu e o PVC, no final da tarde, a gente avançou na apuração do interesse do América do México. A informação é que a proposta pelo Meia vai chegar até o fim dessa semana, né? E seria uma proposta de empréstimo. Em primeira instância, quando o torcedor ouvir isso, não agrada, né? Emprestar o Veiga, ídolo, mas poderia ser uma possibilidade, lembrando que o Veiga tem contrato com o Palmeiras até março do ano que vem, então não é um vínculo extenso. Toda vez que a gente conversa sobre Rafael Veiga no clube, a gente sempre escuta que ele é um jogador muito importante, ídolo, só que, pelo lado do atleta, eles veem com bons olhos pelo menos ouvir o que os mexicanos têm a oferecer. O Veiga é um atleta que sempre demonstrou interesse em jogar na Europa, mas ele já está com 30 anos, completa 31 em junho, então pode ser que esse barco tenha passado do futebol europeu. E o futebol mexicano, a gente já viu exemplos de dentro do Palmeiras, né? A gente citou ontem o Luan, zagueiro, que pediu para sair e foi negociado. E o Palmeiras, quando os atletas pedem para deixar o clube, o Palmeiras tem atendido, né? O Everton e o Marcos Rocha são os principais exemplos disso, de dois jogadores históricos do Palmeiras que, quando receberam uma oferta, pediram para ser negociados. Óbvio que com o Rafael Veiga, existe toda uma história com o clube, o Palmeiras não gostaria de perder o atleta, mas existe a possibilidade do jogador ficar seduzido com esse projeto no América do México, lembrando que o Veiga não é mais titular absoluto do Palmeiras. Desde o ano passado ele virou reserva, ainda nesse ano ele só fez 2 jogos, né, apesar de os 2 terem começado como titular, então é um nome que pode deixar o Palmeiras. E sim pela vontade dele, viu? Porque o Palmeiras, como o próprio Abel já disse em coletiva de imprensa, não gostaria de perder o jogador. Danilo, já fiz essa pergunta para o PVC ontem. Mas... Eu já até imagino a pergunta. Você já sabe qual é, então você já pode responder. Não, a questão... Bom, faz a pergunta. Não, se dá para o Veiga ainda reencontrar o seu futebol ou se talvez ele precise de novos ares e seja um fim de um ciclo muito vitorioso, muito feliz, mas que não tem a mesma alegria de outrora. Essa discussão ontem eu tive lá no meu canal pessoal. Inclusive, o título da sua live, não foi? Era um dos cortes. Um dos cortes. Um dos então cortes a gente tá na mesma toada. Foi isso porque é algo muito importante, eu acho, para o Palmeiras e para o próprio Veiga. Por que eu digo isso? Até esbarrando um pouco na nossa conversa no começo do programa sobre rede social, repercussão, hater e etc. O Veiga tem uma história brilhante no Palmeiras.
Não vou dizer que ele jogou tanto quanto o Ademir da Guia, mas na história, nos títulos, nas conquistas, ele senta na mesma mesa do Ademir da Guia. Não estou dizendo de nível de jogo, pelo amor de Deus. Ele tem uma grande história e eu acho que é potencializada a história dele por ele ser palmeirense, pelo pai, pelo avô, pela história que o pai dele já contou da carta, quando o avô dele estava lá no hospital. Tudo isso, que é uma história muito bonita. O tanto que ele demorou para conseguir realmente conquistar o espaço no Palmeiras. Veio para o Palmeiras, foi emprestado, voltou. Então, assim, acho essa história brilhante. Só que ele já está num momento em que ele começa a desgastar o que ele mesmo criou. Porque ele não está respondendo. E muita gente falou ontem lá na discussão, não, é culpa do Abel, é culpa... O Abel já colocou ele de 5, de 8, aberto pela direita, aberto pela esquerda, falso 9. E ele não rendeu. Ele não consegue render. E tem algumas jogadas que a gente via claramente, que antigamente ele recebia a bola, já virava, já corria, já apresentava para receber, combinava com o Mike, o gol da Libertadores dele contra o Flamengo, entra na área, chutando. Ele não tem mais isso, ele não consegue mais isso. A bola parada dele, que era importante, ele não consegue mais acertar. Então, chega num momento em que o clube precisa entender que talvez tenha dado para ele. E o próprio Veiga tem que entender. Amanhã ou depois, de repente, o Veiga vai para a América do México, vai, sei lá, para os Estados Unidos, recupera o futebol, não sei. Pode ser que aconteça, não é que eu estou decretando o fim da carreira do Veiga, mas está num momento de desgaste, num relacionamento longo, que eu acho que chegou no fim. Eu tenho dúvida pelo seguinte. O ano passado eu falei aqui, no final do primeiro semestre, ele está jogando com dor. E depois ficou claro que ele estava jogando com dor. Quando ele voltou da lesão do pubis, ele jogou algumas partidas boas, outras não. O pecado foi não ter jogado a partida contra o Flamengo bem, que era o jogo que tinha que jogar bem. Aí ele começa a temporada nova. Ele tem 2 jogos, mas para ele, principalmente, que vem de uma lesão, é muito importante a preparação, o condicionamento físico. Se ele tivesse uma proposta do América do México definitiva para ser ídolo do América do México pelos próximos 3 anos, eu acharia, beleza. Tem um desgaste, você é ídolo para a história do Palmeiras, fez gol na final da Libertadores contra o Flamengo, ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros. Beleza. Agora, é uma proposta por empréstimo. E nesse cenário, eu acho que tem um trabalho que precisa ser muito adequado. O Veiga precisa ter no Palmeiras de 2026 o cuidado físico que o Arrascaeta teve no Flamengo de 25. Bem aqui, você não vai jogar todo o jogo, você não vai jogar todos os 90 minutos de todos os jogos, vamos cuidar da tua lesão, vamos ver o que você consegue fazer. Não estou descartando a proposta, estou dizendo tendo uma proposta por empréstimo do América do México, você quer ir e esgotar? Ou vamos fazer um trabalho físico forte para ter uma temporada brilhante a partir de março? Porque em janeiro, 2 jogos não dá para medir. O Oliveira pergunta aqui, Latifi, Palmeiras tem interesse no Danilo, que hoje está no Botafogo? Sobre a situação dele. Ontem surgiu um burburinho de que o Flamengo estaria interessado no Danilo e aí todos os torcedores do Palmeiras começaram a falar, como assim Flamengo? Não, o Palmeiras tem que tentar. E eu conversei com o staff do jogador, me falaram que não tem absolutamente nada, nem de Palmeiras, nem de Flamengo, que ele deve seguir no Botafogo. No ano passado, ainda no Botafogo, ele chegou a receber sondagens do Brighton e do Fulham, mas não avançaram. E de futebol brasileiro, por enquanto, não tem nada sobre o Danilo. Fala, meus palestrinas, muito obrigado pela companhia. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícia todos os dias do Verdão, então já deixo o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e, muito importante também, que vocês ativem o sininho de notificação. Para quê? Para toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube avisar vocês. Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aqui no vídeo e no espaço de comentário do canal. A sua participação ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Esse canal aqui foi feito para vocês, até porque sem vocês o canal não existiria. Então, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela força e o apoio que vocês vêm dando para o canal. Quem puder também compartilhar com os amigos também ajuda o canal a crescer, tá bom? Vamos juntos fazer esse canal ficar gigante. Vou ficando por aqui, mais tarde nós voltamos com mais notícia para vocês. Um forte abraço, palestrinas!